E aí pessoal, tudo bem? Paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos, quinta-feira, falar mais uma vez do Descobrindo Pauper. A gente falou na semana passada, na quinta passada, sobre o ciclo de investida, tá? E hoje a gente vai falar do ciclo de Mirrodin, que é um ciclo muito forte, que vai dar um vídeo enorme e eu peço desculpas de antemão a todos. Só para me explicar então, quem ainda não está acostumado com os vídeos são divididos numa ordem representada pelas cartas de Magic. Então a gente vai começar a falar sobre o branco, depois o azul, preto, vermelho e verde. Nós vamos ter multicoloridas, nós vamos falar dos artefatos e por último dos terrenos, que também são artefatos. Bom, vocês já estão ligados o que é, porque são muito úteis no Pauper. Então, bora lá começar com o branco. Ancião Leonino, então, uma criatura humana 1/1, que toda vez que o artefato entra na mesa, você ganha um de vida. É um Soul Sisters, uma das irmãs, só que é Leonino e dá para artefato. Bom, entenderam, né? Aprendiz de Caçadora Celeste, uma criatura 3 manas 2/2, que toda vez que ela é equipada, ela ganha +1/+1 e voar. Oriok, Mestre do Gládio, é outra criatura também, que é um humano 1, que quando equipada ganha alguma coisa, que no caso ela ganha +1/+1 e iniciativa. Existe um deck aqui no canal, que é o Mono White Equipe, que exatamente fala sobre essas criaturas que têm vantagem quando equipadas. Barreira Cortante é uma mágica instantânea de 2 manas, que você dá proteção contra um artefato ou contra uma cor para uma criatura alvo. Calma Reverberante é uma mágica que tem um ciclo, tem uma para cada cor, tá? A Reverberante, tarará, que ela é sempre 2 manas e faz um efeito pro mesmo nome. Por exemplo, essa aqui, por 2 manas você destrói um encantamento e todos os encantamentos com o mesmo nome. Casulo de Estase é uma mágica, um encantamento bem legal, que é por 2 manas, um branco e um incolor, tu encanta o artefato não pode ativar habilidades e se ele for uma criatura não ataca e nem bloqueia. Na verdade, esse ciclo em si de Mirrodin é muito voltado para artefatos. Tanto que os slides, a maior deles vai ser de artefatos, vão ver a loucura que vai ser. Consagrar uma mágica branca humana que previne todo o dano de uma mágica nesse turno e você ganha de vida essa quantidade de dano que iria causar, que foi prevenida. Escudeiro Leonino, uma mágica 2 manas 2/2, que quando entra na mesa você pode pegar um artefato do seu cemitério de 1 de custo e colocar na mão. Esfera de Pureza, sim, é uma carta muito estranha, mas eu achei bem legal. Por 4 manas de encantamento, que toda vez que um artefato for ter causar dano, você previne 1 de dano. Fadiga do Metal, que é o destroça artefato, por 3 manas você destrói todos os artefatos. Tchau, Affinity! Né? Golpe de Estupefação, uma mágica humana instante. Próxima vez que uma criatura for ter causado dano, tu previne esse dano e você ganha de vida o dano que ela vai causar. Que o fim de se fodeu, tá? Leonino Guarda Covil, uma outra criatura que ganha vantagem quando equipada, ela é 2 manas 1/3 e quando equipada ganha +1/+1 e vigilância, né? Não vira para atacar. E para finalizar o branco, prender um outro pacifismo, né? Você por 3 manas encanta a criatura não ataca, não bloqueia e não pode usar habilidades. O Ritual da Restauração, uma mágica humana, que você pode retornar um artefato do seu cemitério para a mão, bem legal, para comando isso aí também joga legal. E Soar Alarme, é a primeira vez que essa carta acontece de surgir, ela aparece em outras edições e joga fácil nos Soul Sisters. Por 2 manas instante você larga 2 soldados, 1. No banco é isso, então bora para azul. Anular é um clássico, um side clássico que eu sempre, quando posso, uso. Por 1 mana azul você anula um encantamento ou artefato alvo. Bolha da Inércia é um encantamento, tu encanta um artefato, esse artefato não desvira, né, na fase de desvirar do jogador. Quando acender uma mágica de anulação por 1 mana em X, anula menos que o jogador pague X e ainda dá um Scry 2. Conjurado pelo Pensamento, é uma mágica clássica do Affinity, tá? Vai no combo doido também, que é vários baralhos que estão baseados em artefatos, que por 5 manas você compra 2 cartas, um feitiço, mas ele tem afinidade com o artefato. Com isso você diminui o custo para cada artefato que você tem. Normalmente você paga 1, no máximo 2 manas para fazer a mágica. Tá? Espezinhar, uma mágica que anula a mágica alvo por 3 manas, a menos que o controlador pague 1 mana para cada artefato que você controla. E Familiar Neurok, uma mágica, uma criatura 2 manas 1 voar, que quando entra em jogo você revela a carta do topo. Se for um artefato, vai para tua mão. Se não for, vai para o cemitério. O pessoal tem essas manias hoje em dia de gostar de botar coisas no cemitério por causa do Grumag. Vamos para Garra do Sonho, que é uma mágica que junto com Gira era uma versão budget do Mendizário que eu gostava muito. Por 1 ano você vira ou desvira a permanente alvo e você pode pagar um incolor para dar um entrelaçar para virar e desvirar, tá? Guarda da Ronda Sombrio,
é uma carta que jogava classicamente no Affinity quando ele surgiu em Mirrodin. Perdeu espaço, mas é uma mágica que eu gosto bastante, uma criatura 6 manas, 3/2 voar, só que ele tem afinidade com artefato. A ideia é você pagar apenas um, no máximo 2 manas, para uma 3/2 voar. E Trinket Mage, né, que é o mago das quinquilharias, uma criatura 3 manas, 2/2, que quando entra em jogo você pode procurar, né, você vai tutorar um artefato de 1 ou menos de custo, revelar ele e colocar na tua mão. Maquinar, uma mágica que eu chamo ela de impulso do artefato, né? Impulso é uma mágica azul que faz essa habilidade, impulso e maquinar faz mais ou menos a mesma coisa. Uma mágica instantânea de 3 manas, que você olha X cartas do topo do seu Grimório, onde X é o número de artefatos que você controla, pega uma carta, não precisa nem revelar, coloca na tua mão e o resto vai para o fundo do Grimório em qualquer ordem que você escolher. Verdade Reverberante, que é a mágica reverberante do azul, que é bem clássica, joga bastante, né? Que ela é 2 manas, você devolve a permanente não terreno para a mão do seu dono e todas as outras cópias com o mesmo nome. E Visões do Soro, sim, é uma mágica que por 1 mana você compra uma carta e dá Scry 2, Sorcery. Ela é muito mais usada no Modern do que no Pauper, por questões que no Pauper tem outros recursos e ela torna-se meio cara. No azul era isso, bora então pro preto. Consumir Espírito, um feitiço 2 manas e X. Essa mágica depois teve reimpressão, acho que é a primeira vez que ela surgiu e depois foi tirado o X. Você pode só pagar mana preta para esse X e ele causa X de dano na criatura jogador-alvo e você ganha X de vida. O Degeneração Reverberante, a mágica reverberante preta, é muito forte, é bem usada. Por 2 manas você dá -2/-2 para a criatura alvo e todas com o mesmo nome. O Discípulo da Câmara, outro clássico que jogou muito no Affinity, que é por 1 mana 1/1, ele é uma criatura que quando a vez que um artefato sair de jogo, ela causa 1 de dano no oponente alvo. Elo Contaminado, uma mágica 2 manas encantar criatura. Toda vez que a criatura ataca ou defende, o controlador daquela criatura perde 3 de vida. Estou pensando seriamente em fazer um deck baseado nessas maluquices e atrapalhar as permanentes de jogo. Encher de Medo, uma mágica 4 manas, o jogador descarta 2 cartas e tem Scry 2. Lamúria de Nin é uma carta 3 manas instantânea, que você pode regenerar todas as criaturas que você controla, ou você pode fazer com que ela dê 1 de dano em todas as criaturas e em todos os jogadores, tá? Mas você pode entrelaçar e fazer as duas coisas por 4 manas, né? Por 1 mana preto a mais. Shooting Hats, o Rateadores, um classicaço no Pauper. Dificilmente se vai jogar Pauper e vai querer fazer bastante deck, você não vai precisar dessa carta, porque ela entra em vários decks, tá? Por 3 manas, uma criatura 2/2, que quando entra em jogo, o jogador escolhe uma carta da sua mão e coloca no topo do Grimório. Isso quer dizer, vai atrasar o draw dele um turno, e é o clássico absoluto do nosso UB Sofrência, tá? Porque faz vários String Hats possíveis e impossíveis, tá? Retorcer a Mente, uma carta 2 manas pretos, o jogador descarta 2 cartas, ou descarta apenas uma se essa carta for um artefato. E Salve pro Terror, uma mansão honrosa para ele, que já foi apresentado em vários outros vídeos. E agora não vão ter nem transição, vão direto pro vermelho. Mentira! Canção Fervilhante é uma mágica instantânea 3 manas que fornece 5 manas vermelho. Eu ainda vou fazer um Big Head, uma mágica all-in vermelho da vida para essas cartas, porque elas são banidas do Modern, né? E poderiam jogar facilmente no Pauper. Chuva Fundente é uma mágica feitiço 3 manas, destrói o terreno alvo. Se ele for não básico, dá 2 de dano no controlador. Desforjar, uma mágica 3 manas que destrói o equipamento, não é nem um artefato, então não é tão objetivo, tá? E ele ainda se ele tiver equipado uma criatura, ele dá 2 de dano na criatura que ele estava equipado. E aí que às vezes acaba matando alguma coisa de brinde. O Spark Elemental, né, que é o Elemental de Centelhas, 1 mana da 3/1 haste trample que morre no final do turno. E, geralmente o pessoal, quando é muito budget, acaba usando num mono red e acaba não valendo muito a pena, tá? Mas acontece do pessoal acabar usando também. Goblin Atira Ferrões, uma criatura 3 manas 1/2, que ela tem uma característica bem interessante, que eu ainda vou achar um jeito de fazer um deck combo louco com ele, porque ele, além de ser um 3 manas 1/2, se você paga um vermelho, ele causa dano no jogador igual o poder desse Goblin, tá? Raio Eletrostático, uma mágica que perdeu bastante sua funcionalidade, mas no período que foi lançada, jogava pra caramba. Por 1 mana ela dá 2 de dano na criatura, se ela for uma criatura artefato, ela dá 4 de dano. E para finalizar o vermelho, sim, a Ruína Reverberante, a versão reverberante dela, porque por 2 manas você destrói um artefato e todos os outros artefatos com o mesmo nome. Então finalizamos o vermelho, vamos pro verde e Ataque Predador é uma mágica instantânea 2 manas que dá +3/+3 e atropelar. É o crescimento desenfreado um pouquinho melhor, só que por 1 mana a mais. Ceifar e Cimera é uma mágica que jogou bastante nessa época que foi lançada. Por 4 manas você pode destruir um terreno,
ou buscar um terreno básico, um terreno na verdade, e colocar em jogo, tá? Isso aí buscava Tron na época do Tron dos Primórdios e tem Entrelaçar por 2 manas. Conector Viridiano é uma criatura 3 manas 1/2 que vira, adiciona 1 mana verde a sua reserva de mana igual ao poder dele, então pode ser que você consiga gerar muito mana com esse bichinho aí. Tá? Coragem Reverberante, sim, é reverberante verde, faz o inverso da reverberante preta, tá? Ela dá +2/+2 para criatura alvo e para todas as outras criaturas tem o mesmo nome dela. E desconstruir uma mágica por 3 manas, você destrói o artefato, é um feitiço, esse é o problema dela, porque senão a gente usaria fácil, e ela repõe os 3 manas de volta que ela gastou, ela gera 3 manas verdes. Tá? Reflexo da Aurora, que é uma mágica que jogava naquele Mind's-Eye Pauper, pobre, né? Não é Pauper porque jogava Mind's-Eye que é raro, mas o budget, né? Do Mind's-Eye que jogava com esse encantamento, que por 4 manas se encanta um terreno, e quando você vira, esse terreno fornece mais 2 manas de qualquer cor que você escolher a mais. Então ele fornece 3 manas, tá? E a última carta que vai entrar aqui é o nosso tornar pó uma mágica instantânea. Por 1 mana verde se destrói o equipamento e ele ainda adiciona 1 mana verde à sua reserva de mana. Então pessoal, eu vou ter que parar o vídeo aqui, ele já está muito extenso, tá? Eu não queria fazer isso, tanto no início do vídeo eu não programei isso, mas vai ter uma parte 2 desse vídeo. Então, provavelmente no sábado não vai ter gameplay, vai ter a continuação desse vídeo, porque tem muito artefato para apresentar, tem praticamente a mesma quantidade de slides que eu apresentei hoje, tem de artefato, porque meu rodinho era baseado nisso, tá? Um ciclo inteiro de meu rodinho. Então era isso pessoal, espero que tenham gostado muito desse vídeo, desculpe realmente ter que separar, porque o vídeo já está extenso, eu não quero isso pro canal, mas era isso pessoal, muito obrigado por mais esse vídeo, até, valeu, fui!